Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Máximas para expandir a mente. 1 de 2. 10 características de uma pessoa que tem mente aberta. 1. Flexibilidade mental. Disposição para revisar opiniões e crenças à medida que novas informações surgem. 2. Curiosidade. Busca constante por conhecimento e novas experiências, sem medo de explorar o desconhecido. 3. Tolerância à ambiguidade. Aceita que nem tudo é preto no branco e que algumas questões não têm respostas definitivas. 4. Empatia. Capacidade de ouvir e tentar compreender as perspectivas e sentimentos dos outros, mesmo que sejam diferentes dos seus. 5. Autocrítica. Disposição para refletir sobre seus próprios erros e aprender com eles. 6. Valorização do debate. Entra em discussões de maneira construtiva, buscando expandir a compreensão e não ganhar a discussão. 7. Humildade intelectual. Reconhece que não sabe tudo e está aberto a aprender com os outros. 8. Exploração de diferentes perspectivas. Gosta de considerar várias visões antes de formar uma opinião definitiva. 9. Criatividade. Capacidade de pensar de maneira inovadora e fora do padrão, buscando soluções alternativas. 10. Aceitação da mudança. Entende que a vida é dinâmica e que mudar de opinião faz parte do crescimento pessoal. 10 características de uma pessoa que tem mente fechada. 1. Resistência a mudanças. Dificuldade em aceitar novas ideias ou modificar suas opiniões. 2. Dogmatismo. Apego rígido a crenças e valores, mesmo quando apresentados com evidências contrárias. 3. Medo do desconhecido. Evita situações ou informações que desafiem suas convicções. 4. Preconceito. Julga ideias ou pessoas com base em estereótipos, sem buscar compreendê-las plenamente. 5. Necessidade de controle. Prefere o familiar e previsível, buscando segurança em manter o status quo. 6. Falta de curiosidade. Pouco interesse em explorar novos conhecimentos ou perspectivas. 7. Defensividade. Reage de forma defensiva ou agressiva quando suas crenças são questionadas. 8. Fuga de debates. Evita argumentações ou diálogos que possam desafiar sua visão de mundo. 9. Pensamento binário. Vê o mundo de maneira simplista, como certo ou errado, sem considerar nuances. 10. Imobilidade intelectual. Reluta em aprender ou desaprender, preferindo permanecer com o que já conhece. Caros amigos internautas, neste vídeo
vamos refletir sobre alguns dos pensamentos mais profundos de grandes pensadores da humanidade. Cada conceito, além de ser uma joia de sabedoria, é um convite para expandirmos nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Ao interpretar e absorver essas ideias, somos desafiados a abrir nossa mente, reconsiderar crenças, buscar novas perspectivas e enriquecer nossa jornada interior. Que esses pensamentos possam inspirar mudanças poderosas na mente de todos nós, abrindo novas portas para um entendimento mais livre, flexível e corajoso diante da existência humana. São 32 pensamentos no total, divididos em 2 vídeos de 16 pensamentos cada um. Dito isto, vamos às máximas que foram colhidas em várias fontes. 1. Não consigo compreender porque se admira tanta pessoa que tem a coragem de manter as suas convicções, ao mesmo tempo que se deixa de tomar conhecimento de uma espécie de coragem muito mais nobre e rara, a coragem de examinar as suas convicções e, baseando-se nessa análise, reestruturá-las ou abandoná-las. Nossas convicções nos são caras, são cômodas, infundem-nos um sentimento de segurança. E, portanto, é preciso ser-se uma pessoa genuinamente corajosa para modificá-las quando elas devem ser modificadas. Sidney Harris. O autor nos alerta para uma forma de coragem muitas vezes negligenciada, a coragem de questionar nossas próprias convicções. Isto envolve romper o conforto e a segurança que nossas crenças oferecem, o que exige muito mais bravura do que simplesmente mantê-las. Essa postura abre espaço para o crescimento pessoal e o amadurecimento, reconhecendo que a rigidez mental nos impede de evoluir. 2. Quando o cérebro humano se distende para abrigar uma ideia nova, nunca mais volta às dimensões anteriores. Oliver Holmes. O autor descreve a mente humana como elástica. Uma vez que ela se expande para acomodar novas ideias, nunca mais volta ao estado anterior. Isto significa que o aprendizado é transformador e irreversível, deixando um impacto permanente que redefine nossa maneira de ver o mundo. O conhecimento expande horizontes e nos torna diferentes do que éramos antes. 3. O indivíduo que nunca altera sua opinião é como a água parada e começa a criar répteis no espírito. William Blake. O autor compara a mente, que nunca muda de opinião, à água estagnada, que com o tempo apodrece e cria criaturas asquerosas. Ele sugere que a falta de flexibilidade mental é prejudicial, permitindo que ideias obsoletas se instalem e corroam o espírito. A capacidade de repensar e evoluir nossas crenças é vital para o bem-estar intelectual. 4. Se sua mente não é aberta, feche a boca também. Sue Grafton. A autora expressa com uma frase direta e provocativa que a mente fechada não deve verbalizar opiniões, pois isso pode manifestar ignorância ou falta de sensatez. A reflexão e abertura mental são essenciais antes de se expressar, sob risco de falar sem uma verdadeira compreensão ou disposição ao diálogo.
5. É possível enviar uma mensagem à volta do mundo em 1/7 de segundo. No entanto, são às vezes necessários vários anos para inculcar uma ideia através de meio centímetro de cérebro humano. C.F. Kettering. O autor ironiza a velocidade da comunicação moderna, contrastando-a com a lentidão com que a mente humana absorve e processa novas ideias. Enquanto a tecnologia transmite informações em um piscar de olhos, mudar a mentalidade de uma pessoa é um processo longo e árduo. Isso reflete o desafio de transformar o pensamento humano, que é mais resistente que o aço e exige tempo e esforço. 6. Quanto mais estreito o espírito, mais categórica a afirmação. Ted Cook. O autor sugere que as mentes mais fechadas fazem as afirmações mais categóricas, uma característica dos dogmáticos. Quanto mais limitada é a visão de mundo, maior é a rigidez com que alguém defende suas opiniões sem abrir espaço para questionamentos ou ponderações. 7. A busca do caos intelectual recicla o autoritarismo das ideias e expande as possibilidades de construção e de compreensão do conhecimento sobre os objetos e fenômenos. Augusto Cury. O autor aborda o caos intelectual como algo positivo em que a desconstrução das ideias dominantes e autoritárias leva à construção de novos entendimentos. Ele vê o caos como um campo fértil para a criatividade e a expansão do conhecimento, pois apenas rompendo com velhos paradigmas podemos ampliar nossa compreensão do mundo. 8. A vida se tornaria insuportável se não nos proporcionasse mudanças. Joseph Murphy. O autor destaca a necessidade das mudanças para que a vida se torne viável. Sem transformações e renovação, a existência se tornaria estagnada e insuportável. É a capacidade de adaptação e a diversidade de experiências que mantém a vida dinâmica e interessante, promovendo crescimento e evolução. 9. Nossas cabeças são redondas para que os pensamentos possam mudar de direção. Francis Picabia. O autor usa uma metáfora leve e criativa para mostrar a flexibilidade necessária do pensamento humano. A ideia de que nossas cabeças são redondas simboliza a capacidade de mudar de direção, de não ficarmos presos a uma única maneira de pensar. A adaptabilidade do pensamento é essencial para enfrentar as diversas situações da vida. 10. A maioria das pessoas preferiria morrer a pensar. Na verdade, muitas o fazem. Bertrand Russell. O autor aponta com ironia a relutância das pessoas em refletir profundamente sobre suas vidas e ações. Para ele, o ato de pensar requer esforço e muitos preferem evitar esse desconforto vivendo em uma espécie de paralisia intelectual. O pensamento crítico é fundamental para a vida plena e ignorá-lo é como deixar de viver verdadeiramente. 11. Se nos últimos anos você não se livrou de velhas certezas e adquiriu novas, examine o seu pulso. Pode ser que esteja morto. Gelett Burgess. O autor enfatiza a importância da renovação das ideias e convicções
ao longo da vida. Se alguém permanece com as mesmas certezas, sem absorver novos aprendizados, isso pode ser um sinal de estagnação mental ou até de morte intelectual. O progresso é medido pela disposição em aprender e evoluir. 12. Quando todos pensam o mesmo, ninguém está pensando. Walter Lippmann. O autor critica a conformidade coletiva. Quando todos compartilham a mesma opinião, sem debate ou diversidade de pensamento, significa que ninguém está realmente refletindo. O pensamento crítico e a individualidade são essenciais para evitar o perigo da unanimidade superficial, que inibe o verdadeiro raciocínio. 13. Todo problema tem solução. A dificuldade é encontrá-la. Evie Neff. A autora nos lembra que todo problema tem uma solução, mas o desafio está em descobri-la. Isso nos encoraja a sermos persistentes, criativos e pacientes na busca por respostas, pois o que parece insolúvel à primeira vista pode ser desvendado com determinação e reflexão. 14. Nós não sabemos a milionésima parte de 1% de nada. Thomas Edison. O autor nos faz refletir sobre o quanto o conhecimento humano é limitado. A expressão exagerada serve para nos lembrar da vastidão do desconhecido e da humildade necessária ao reconhecermos que o que sabemos é apenas uma fração ínfima do que existe. Esse pensamento incentiva a curiosidade e a busca incessante pelo aprendizado. 15. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Confúcio. O autor oferece uma lição poderosa sobre a ação construtiva. Em vez de nos queixarmos das dificuldades ou escuridão, devemos tomar atitudes que façam a diferença, como acender uma vela. A ideia aqui é que pequenas ações positivas podem ser muito mais eficazes do que reclamar ou lamentar, promovendo mudança mesmo nas situações mais desafiadoras. 16. É muito difícil possuir conhecimentos e muito fácil adquirir crenças. Gustave Le Bon. O autor faz uma distinção importante entre conhecimento e crença. Conhecimento exige investigação, reflexão e uma base sólida de fatos, enquanto crenças são mais facilmente adquiridas, muitas vezes sem questionamento. Isso sugere que buscar o conhecimento é uma tarefa árdua e que exige esforço, e poucos o fazem, enquanto as crenças podem ser aceitas sem grandes desafios. Em geral, são abraçadas sem questionamentos pela maioria. Essas reflexões nos mostram que o pensamento humano é vasto e está sempre em movimento, assim como a própria vida. Também nos convidam a ser corajosos, proativos e visionários, sempre buscando crescer e enfrentar os desafios com sabedoria e determinação. Ressaltam ainda o poder das ideias e a importância de sermos autores de nossas existências, em vez de meros espectadores. Ao mergulharmos nas reflexões desses grandes mestres, percebemos que o verdadeiro crescimento vem da capacidade de questionar, inovar e agir com sabedoria. Que estas palavras sirvam como roteiro, guiando-nos na busca por uma existência mais consciente e conectada com a verdade. Afinal, como disse Victor Hugo,
Não há força maior no mundo do que uma ideia cujo tempo tenha chegado. E o tempo para expandirmos nossas mentes e corações é aqui e agora. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.